noite, galera do canal Amanda Barroso e Serginho Magalhães. Como prometido, pós-jogo de Fluminense 0, Flamengo 0, né? E, primeiramente, eu quero pedir perdão a você que nos acompanha, que nos assiste, pelo nosso pré-jogo ter entrado um pouquinho já em cima do jogo, quando ele começou. Nós tivemos um probleminha aí de internet, e por causa disso aí acabamos atrasando o pré-jogo, mas isso não vai mais acontecer. Vamos padronizar horários, vamos deixar lá no canal já pré-estabelecido o horário do pré-jogo, do pós-jogo, para ter a organização e também para que a gente possa acompanhar os nossos companheiros, aí, nossos apoiadores, e que estão nos canais aí nas lives. E nós vamos sair daqui do pós-jogo, vamos diretamente para as lives aí dos nossos co-irmãos. Amém? Bom, falando do jogo. Bom, o Sampaoli surpreendeu todo mundo, escalando o Everton Cebolinha, que não vinha jogando. Mas, na minha opinião, ele não fez um mau negócio. Eles, apesar do Cebolinha, muita gente criticar, dizer que o Cebolinha não vem tão bem, que o Cebolinha não é o Cebolinha que jogou no Grêmio, que é aquela expectativa toda que foi criada pelo em cima do Cebolinha. Calma, tudo bem. O Cebolinha realmente não vem mostrando aquele futebol que nós esperávamos. Mas o Cebolinha é um jogador de profundidade. Como ele não tinha o Ayrton Lucas pela esquerda, ele não quis dar campo para o Fluminense. Ele colocou mais um jogador de beira de campo, que é o Cebolinha, agudo pela esquerda, que é muito bom no X1, no 1 contra 1, para poder ganhar essa profundidade. E o Flamengo foi bem. O Felipe Luiz no primeiro tempo estava bem no jogo também, jogou, na minha opinião, bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo é aquilo que nós já esperávamos. O Flamengo não tem reserva para o Ayrton Lucas nesse momento para estar figurando com segurança aí, para estar lutando por títulos grandes. O Felipe Luiz é um excelente jogador. Eu adoro o Felipe Luiz, gosto muito do Felipe Luiz, mas vejo que fisicamente ele não tem mais condições. E o Fluminense explorou muito o segundo tempo em cima do Felipe Luiz. Mas quero falar passo a passo. Falando do primeiro tempo, os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, o Flamengo dominou. O Flamengo marcou alto, avançou os blocos, não deixou o Fluminense sair jogando. E ali, quase algumas vezes, o Gabigol roubou a bola e quase, a gente ficou nesse quase gol. Mas o Flamengo, nos 20 primeiros minutos, foi muito bem, na minha opinião. Marcando, pressão, não deixando o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguia sair de forma nenhuma daquela pressão imposta pelo Flamengo. Depois, naturalmente, o time foi cansando e aí o Fluminense foi ganhando o campo. O jogo deu uma equilibrada, mas o Flamengo foi bem melhor no primeiro tempo. O Flamengo que começou com Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz. A defesa que nós já vínhamos cantando que seria essa. Ele surpreendeu que ele não começou com Alan, talvez por ritmo de jogo, mas ele começou com o Maia e o Gerson. E na minha opinião, não sei a tu, você pode deixar aí no seu comentário, e aproveita, se inscreve, aproveita, deixa teu like, nos ajudar no canal. Ele começou com o Maia e o Gerson, na minha opinião, está totalmente sem aquela intensidade. Muitas vezes o Gerson me dá a impressão que é um veterano jogando, chega lento na jogada, é displicente para algumas divididas, para algumas chegadas, toca, mas às vezes a bola escapole muito dele. Ele não está naquele ímpeto que a gente viu em 2019, não é o mesmo Gerson de 2019. Serginho, mas houve 4 anos se passou, o Gerson é jovem, o Gerson ainda é um cara novo. Então, assim, essa não é desculpa. O que está me parecendo, falta motivação para o Gerson. Alguma coisa assim, o Gerson ainda não caiu naquela real, que se ele levar a sério, se ele se condicionar, se ele realmente ali se empenhar em campo, ele vai figurar tranquilamente na seleção brasileira, que se trata de um excelente jogador. Mas hoje eu não vejo o Gerson com essa importância toda que até a imprensa bota. Apesar de que o Gerson hoje, na minha opinião, está sem um substituto. Talvez com a chegada de outros jogadores, como Claudinho, como Dela Cruz, que o Flamengo ainda não desistiu, como eu disse no pré-jogo, pode ser que o Gerson perca algum espaço no time titular,
mas é difícil, que o Sampaoli gosta muito do atleta, ele faz múltiplas funções, mas ele não anda bem, na minha opinião, não sei a sua. Muita gente criticando o Wesley jogou bem, o Wesley não estava mal no jogo, só que o jogo era contra uma equipe que estava nitidamente espetando o tempo todo pelo lado direito da defesa do Flamengo, e o Wesley teve que tomar alguns cuidados, e a marcação não é um forte do Wesley, e por isso o Wesley ele teve alguns momentos de dificuldade, mas na minha opinião ele foi bem, não complicou. O Davi Luiz sentiu no segundo tempo o ritmo do jogo, acabou pedindo para sair, por quê? Porque o Fluminense passou a bombardear o lado do Felipe Luiz, que nitidamente já não tinha mais perna para acompanhar, e também é, né, aceitável. O Felipe Luiz já não tem mais a mesma condição física, o Fluminense explorou demais esse lado do Flamengo, o Flamengo se mostrou um time inseguro no segundo tempo, não tinha perna para fazer a mesma marcação no primeiro tempo, o time foi cansando, talvez por isso que o Sampaoli não iniciou com o Alan, com medo de ter o Alan, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, jogadores que sentem a parte física, o Thiago Maia, jogadores que sentem muito o ritmo do jogo, que não estão bem com o próprio Gerson. O Flamengo tem alguns jogadores aí que estão com muita dificuldade. Bom, ele coloca o Luiz Araújo no time. O Fluminense está pressionando muito e ele coloca. Qual foi a motivação que fez o Sampaoli colocar o Luiz Araújo? Porque é muito fácil criticar depois. Tem muita gente falando, esse jogador não serve para o Flamengo, o Luiz Araújo não é o que eu achava. Calma, o Luiz Araújo é um garoto novo, chegou agora, está em fase de adaptação. Lembra do Michael? O Michael em 2020 teve esse mesmo problema. Quando o Renato Gaúcho chega e assume o Flamengo, em 2021, o Renato baixa os blocos, faz o Flamengo jogar com um bloco mais baixo, dá campo para o Michael, e aí o futebol do Michael começa a aparecer. A gente precisa entender as características dos atletas que temos na mão, para poder assim estar fazendo o sistema tático de acordo com a característica de cada um. Talvez esse seja o caso do Luiz Araújo, talvez esse seja o caso do Everton Cebolinha, que são jogadores que já fizeram por merecer e mostrar que tem futebol, sim, para jogar no Flamengo, mas não estão conseguindo. De alguma maneira ou outra, eles estão com dificuldade. O Luiz Araújo foi aberto na direita, para o Flamengo segurar o Marcelo. Essa foi a minha visão tática do jogo, que o Sampaoli tentou prender o lateral, o Marcelo, que é um baita jogador fluminense. Então, aquele lado do Fluminense esquerdo é forte. Como o Fluminense estava explorando as costas do Felipe Luiz, o Sampaoli pensou o quê? Tentou aplicar o mesmo veneno, explorando as costas do Marcelo. Só que não deu certo. Por quê? Porque o Flamengo também estava com dificuldade de saída de bola. Estava com muita dificuldade. Jogador de defesa cansado, acusando cansaço, gesto fora do jogo, totalmente disperso, totalmente lento, totalmente apático, errando muito. Só vocês verem o tape, quantas bolas o Gerson errou, quantos passes ele errou, quantas dominadas ele errou. O Flamengo chegou um momento, no segundo tempo, estava dando um chutão pro alto, parecia time de pelada, e que nem na pelada isso é aceito. Então o São Paulo tentou colocar o Araújo ali para poder travar o Marcelo, e não funcionou. Tirou o Maia, né? E colocou ali o Alan para poder dar uma saída de jogo melhor para o Flamengo. Deu uma melhorada no time do Flamengo. Naquele lance que o Fluminense acha o gol na falta, realmente foi falta. E há controvérsias, né? Fala, Serginho, poxa, mas aí tu vai ser incoerente. Tu fala que foi falta naquele lance no Cebolinha, que foi o gol do Arias, do Fluminense, que foi anulado pelo VAR, e aí você quer que o gol do Flamengo não seja anulado? Porque no lance anterior foi o Pablo, né, que dá uma trombadinha no seu Cano, Germán Cano. Olha a intensidade da trombada. Olha o lance direitinho. Mas aquilo ali é falta. Então por que não foi falta no Everton Ribeiro, lá em São Paulo? Lá no Allianz Parque? Dentro da área. Nas costas. Aí não foi. Ali foi. Tá entendendo? Será que o VAR está sendo verdadeiramente bom? Está sendo verdadeiramente justo? Precisamos ver isso. Precisamos entender isso. E agora, o Gabigol acha aquele gol no final, também foi anulado. O VAR viu falta do Pablo no Germán Cano.
acabou o jogo 0 a 0 e a minha análise tática foi que no segundo tempo o Flamengo foi amassado pelo Fluminense, mas por causa da parte física, do condicionamento físico, o Flamengo acusou isso claramente. O Flamengo não tem. Aí o Flamengo começa a mostrar os seus defeitos. Quais são os seus defeitos? Não tenho reserva pro Ayrton Lucas. Ah, mas o Felipe, não há a condição de disputar título grande se você perde um Ayrton Lucas e você ir com o Felipe Luiz. Está claro. Está claro desde a final de 2021 da Libertadores, que o seu Felipe Luiz só no primeiro tempo tomou um baile do Rony. Né? Perdemos o título ali. Isso aí está nítido. Ele já não tem mais a mesma imposição física. Natural. Se trata de um baita profissional, baita jogador, tecnicamente excelente, mas fisicamente não tem mais condição. Isso acabou estourando a bomba no Davi Luiz, que também não aguentou, cansado, morto. Seu Thiago Maia também está com bastante dificuldade, apesar de ter jogado um bom primeiro tempo. Eu achei que o Thiago Maia, se vocês verem um vídeo, ele teve boa saída de bola no primeiro tempo. No segundo tempo ele não aguentou a pressão do Fluminense. E nós precisamos muito do Ayrton Lucas e do Éric Pulgar. Isso está claro. E outra análise que eu vou fazer. Vejam, quando o Fabrício Bruno sai da defesa e que ele não está em campo, olha como a defesa do Flamengo não mostra a mesma segurança. Porque o Fabrício Bruno, que para mim é titularíssimo desse time, junto com Léo Pereira, dá segurança. Junto com o Davi Luiz, dá segurança. Hoje, a zaga do Flamengo não estava segura. Mais uma vez, esse baita goleiro, né, o Matheus Cunha, figurou entre, para mim, os melhores em campo, fazendo defesa dificílima, uma na cabeçada do Nino, que ele dá um salto, tira com o pé, né, a perna, a bola. E isso me chamou bastante atenção, como esse goleiro vem bem e como vai ser difícil para o Rossi chegar ali para tomar a posição do Matheus Cunha, que vem muito bem. Bom, essa é a minha análise tática, isso aí que eu tenho para passar para vocês, meus amigos, meus irmãos. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado também pessoal do canal Flatamar, que eu não falei ali no Fla News também, Sou Nordeste, Sou Mengão, a galera aí que vem nos ajudando também, nos apoiando. Muito obrigado por tudo, para vocês eu deixo a minha continência. Estamos saindo daqui agora e indo para as lives aí dos nossos amigos e irmãos. Valeu? Fica com Deus. Bonequinho Serginho, não gostou muito aí não do 0 a 0 não. Mas segue o baile, né? O Botafogo agora abriu 12 pontos. Né? Não sei quanto está o Palmeiras Internacional. O Palmeiras pode abaixar para 10 e assumir a vice-liderança. Mas vamos ver aí. Palmeiras não, perdão. O Grêmio, com a vitória, se o Grêmio vencer o jogo, o Palmeiras está jogando com o Internacional. O Grêmio tem 26 pontos, ele pode ir a 29. Mas eu creio aí que tudo vai dar certo. Valeu, galera. Fica com Deus. Uma boa semana para todos. Minha continência. Até mais.